Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Diegão e sejam muito bem-vindos a um Metanoia. Grupo esse que virou um canal de YouTuber a fim de trazer alguns esclarecimentos e meditações sobre textos bíblicos, fazendo com que nós venhamos aprender mais qual é a vontade de Deus através de sua palavra e trazer um norte naquilo que nós vamos lendo. Então, o Metanoia, ele nasce num grupo de WhatsApp entre amigos e irmãos que decidiram estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus e assim trazermos essas meditações e esclarecimentos sobre os textos para que nós venhamos nos tornar cristãos melhores e relevantes na sociedade, né? Hoje eu vou fazer algo bem diferente daquilo que eu já venho fazendo no canal Metanoia, que é a leitura diária de alguns textos, né? Capítulo por capítulo. Hoje eu estou com uma vertente nova, né? Com um quadro novo, chamado Teologando Nerdices. Ou seja, tudo aquilo que faz parte da cultura pop, da cultura nerd, da cultura geek. Eu vou estar trazendo algumas coisas e confrontando com algumas coisas que tem na Bíblia, na palavra de Deus, né? Então, eu vou juntar o útil ao agradável, aquilo que nós gostamos de espiritual e aquilo que nós gostamos como pessoas comuns, né? E eu sei que tudo que a gente tem de arte, seja música, seja filmes, seja livros, quadrinhos, todo esse universo tem muitas informações, tem muitas coisas legais, no qual o próprio Deus está incutido ali, né? Seja de forma direta ou indireta, seja para poder falar bem ou para falar mal. E é dentro dessa perspectiva que eu criei esse quadro chamado Teologando Nerdices. Então, seja bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo de muitos outros que vão acontecer. E logo após a vinheta, nós estaremos falando um pouco mais, tá bom? Não saia daí. Pois bem, hoje eu vou estar falando no Teologando Nerdices sobre uma banda e uma música bem específica e muito peculiar pelo conteúdo da banda, que é bastante interessante. E dentro dessa perspectiva eu vou estar falando um pouco sobre a música e trazendo alguns textos bíblicos para dar uma dimensão daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que foi escrito e qual foi a necessidade de quando foi escrito isso, né? Então, a música é da banda Black Sabbath, da banda Black Sabbath. Pode sair alguma coisa cristão disso? Pois é, tem algo bem interessante. A música se chama After Forever, né? Ela é música do terceiro álbum da banda, Master of Reality, que é o terceiro álbum da banda, né, de 1971. E essa música ela tem um cunho bastante cristão. Já pensou? Você tem a figura do Ozzy, né, que é tão caricata e tão performática, e já foi conhecido como o Príncipe das Trevas, pode cantar algo interessante sobre Deus? Pois é, essa é uma curiosidade bem interessante mesmo, né? Letra escrita pelo baixista Geezy Butler, né, juntamente com o guitarrista Tommy Loney. E o que acontece? Essa música ela tem um cunho muito cristão, né? E a letra dela, eu vou estar deixando a letra também descrita no card, eu vou estar citando algumas referências dela também. E eu fui pesquisar um pouco mais e acabei vendo alguns sites oficiais a respeito da entrevista com o Geezy, né? Que ele foi questionado a respeito dessa música, né? Já que ele que escreveu essa letra, sobre se os fãs do Black Sabbath criticaram eles por conta de uma letra que diz claramente que a salvação está em Deus, em Jesus, e
o amor só pode ser encontrado em Deus. Olha que interessante, né? Nós, irmãos, encontramos Deus na cultura, Deus expresso nas artes, né? Seja de forma direta ou indireta. Não importa de onde venha essas informações, né? Eu creio que o homem, ele tem dentro de si uma necessidade de Deus. E como nós somos formados como imagem e semelhança de Deus, então dentro de nós há essa centelha divina, né? Que por mais que a gente vá para outros lugares e alcance outras dimensões, sejam intelectuais, filosóficas, ideológicas, mas dentro do homem ainda há essa necessidade de expressar a Deus, há essa necessidade de colocar para fora aquilo que recebemos lá na criação, que foi o sopro divino, né? Fazendo com que nós nos tornássemos seres espirituais e fôssemos criados, e essa imagem e semelhança de Deus está dentro de nós ali incutida, ainda que em alguns adormecidos, mas em outros em dados momentos é posto para fora essas significâncias que tem dentro de nós, né? Então, a letra After Forever, ele vai dizer basicamente isso. E em umas entrevistas que eu estava vendo com o guitarrista, ele é questionado, né, como já tinha dito, e ele fala que tudo começou, a questão dessa letra, quando ele viu ali um conflito, né, na Irlanda do Norte entre católicos e protestantes. Lembrando que ele é cristão, ele assume que ele cresceu dentro da religião cristã, né, como a maioria da banda do Black Sabbath, e aí eles não tiveram nenhum problema em escrever algo do tipo por conta dessa criação que eles vinham, que já tiveram, né, como cristãos. E o interessante, assim, tudo é performático, né? O Ozzy Osbourne, a figura dele é muito forte, a banda Black Sabbath, a figura é muito forte dentro dessa questão, né? Mas é por isso que tem coisas que são que nos enganam, né? Que dá um nó na nossa mente. Como pode sair um conteúdo cristão de uma banda dita profana, né? E é o que nós vamos falar sobre isso. Então, o que acontece? Eu quero fazer um paralelo, antes de tudo, eu não vou estar me aprofundando propriamente na letra da banda, porque eu vou estar colocando tanto a entrevista como a letra na descrição do vídeo, mas eu quero que vocês percebam que tem um texto lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos 39 e 40, que vai dizer o seguinte, um dia os fariseus chegaram para Jesus, falaram assim: Jesus, mande teus discípulos calarem a boca. Aí Jesus fala: se eu os calar, as pedras clamarão. Olha que interessante, esse texto ele vai citar justamente na passagem quando Jesus chega em Jerusalém e vai fazer aquela entrada triunfal em Jerusalém, né, onde as pessoas vão perceber a entrada dele como Messias, chegando o Messias tão prometido ali na cidade. Mas eu quero me atentar a esse texto, irmãos. Se eu os calarem, as pedras clamarão. E tem uma versão que diz que as pedras gritarão. O que eu entendo por pedras gritar, irmãos? É justamente as pessoas, dentro de nós, a sociedade, a pessoa como indivíduo, ela tem perguntas, ela tem indagações que são feitas de forma muito indireta, né, na vida cotidiana. A arte ela consegue expressar isso bem melhor, né? Com letras, com danças, com músicas, com filmes. E toda essa arte, eu acredito que ela expressa uma verdade individual ou também uma verdade coletiva. Perguntas que são feitas buscando uma resposta, né? Então, quando eu vejo esse texto, e o texto vai dizer que mandaram os discípulos calarem a boca porque os discípulos estavam anunciando a chegada do Messias, de Jesus Cristo, em um lugar, eles estavam proclamando essa boa nova e mandaram calar a boca. Então, quando nós, como igreja, calamos a boca e não proclamamos a Jesus
naquela entrada triunfal dele, na chegada dele, dizendo: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. As pessoas, né? Eu quero colocar aqui as pedras como pessoas que clamam. Por que pedra? Pedra não tem vida, né? Pedra não é um ser orgânico vivo. Então, o que acontece? Se eu trago essa metáfora para nós, é como se nós estivéssemos mortos, sem vida, precisando de uma resposta para as nossas indagações, para os nossos questionamentos. Então, se eu me calo, e eu vou colocar aqui de uma forma geral, se a igreja ela fica calada, o que acontece? O mundo aí fora, as pessoas que compõem esse mundo começarão a fazer perguntas, começarão a questionar, esperando uma resposta satisfatória de Deus. E quem é o agente que vai fazer com que essa resposta seja dada? É justamente a igreja. E quando eu digo igreja, não é os templos montados por aí pelas ruas, não, mas são todas as pessoas que compõem o corpo de Cristo. Então, nós, como cristãos, temos uma responsabilidade de anunciar a boa nova e a chegada de Jesus, né? Dizendo: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e apresentar essa boa nova às pessoas. Mas, principalmente, entendendo e detectando quais são as perguntas que são feitas. O mundo aí fora fazem muitas perguntas, as pessoas fazem perguntas. E muitas vezes elas precisam de uma resposta, buscam essas respostas em coisas diversas e não conseguem saciar esses questionamentos. Então nós, como igreja, temos a responsabilidade de saciar. Então, o que tem a ver eu teologar as nerdices relacionadas a essa música? Tem a ver que quando eu vejo uma banda como Black Sabbath, né, uma banda dita como profana, mas que tem um conteúdo de letras bem interessantes, e essa em específicos, ele faz uma declaração reconhecendo a Deus, reconhecendo a Jesus como sendo um ponto de significância existencial. Eu vejo que são as pedras clamando, são pessoas que não se aproximaram de Deus, não tiveram ele como uma realidade viva dentro de si, não entenderam a figura de Jesus Cristo como Salvador e Redentora, clamando por uma resposta. E eles mesmos reconhecendo esse fator. Então, ora, eu vou ler aqui um trecho que eu acho bem pertinente na letra, e ele vai dizer assim: olha, talvez você pensará antes de dizer que Deus está morto. Abra seus olhos, apenas perceba que Ele é o único que pode te salvar agora de todo esse pecado e ódio, ou você ainda zombará de tudo que houve? Sim, eu acho que é tarde demais. Essa é um trecho já da última estrofe. Olha que interessante. Você pensará antes de dizer que Deus está morto. Abra seus olhos e perceba que Ele é o único que pode te salvar de todo pecado e ódio. Voltando à referência lá do baixista, né, quando ele escreve essa letra, e na Irlanda do Norte estava tendo esse conflito entre católicos e protestantes, ou seja, todos dois têm um ponto em comum, que é Jesus Cristo, mas é uma briga tola, no qual o que a religião deveria fazer, que é o religare, né, religar o homem a Deus, as duas, por mais que tenham alguns pontos em comum, e também tem alguns pontos divergentes, apenas doutrinários, mas tendo um único objetivo, que é o amor e a salvação através de Jesus Cristo, deveriam andar de mão dadas e assim fazer uma transformação social. Nós temos alguns pensadores antigos, igual o Agostinho, né? São teólogos, pensadores teólogos antigos, e entre outros, e que eles vão dizer praticamente que o cristão ele tem o poder de mudar a cultura, né? Ele tem o poder de mudar a cultura. Por quê? Nós conseguimos introduzir Deus, conseguimos trazer um olhar de Deus na nossa cultura, não subjugando, tirando ou jogando fora,
mas trazendo um entendimento maior daquilo. Então, eu sou muito a favor, não é de acabar com a cultura que nós temos, seja ela a nível nacional, seja ela a nível regional, mas é trazer uma perspectiva no olhar de Deus dentro dela. Não é tirar uma cultura e colocar uma gospel no lugar, porque eu não acredito nisso. Eu vou dar um exemplo aqui no Nordeste, né? Não é tirar o São João e colocar uma festa cristã em cima, não é isso, mas é ver a perspectiva de Deus dentro da cultura no São João. E assim em todas as outras culturas. Mas o que eu quero dizer com isso é justamente no sentido de, às vezes, quando nós nos calamos, quando a igreja ela se cala, quando a igreja ela deixa de ser relevante, quando a igreja ela deixa de ser socialmente ativa e passa a não responder a esses questionamentos internos, geracionais que vem aí, olha, eu estou falando isso na década de 70, pensa o que é uma banda na década de 70 falar sobre isso, né? E tantas bandas hoje e outras pessoas que fazem essas indagações, filósofos, enfim, são pessoas que não estão dentro ou inseridos dentro de um contexto evangélico, mas elas clamam, elas tentam passar uma resposta para as indagações sociais, para uma geração, para um mundo que faz perguntas. O problema é que são as pedras clamando, são pessoas dando respostas que elas ainda nem descobriram internamente entre si, que é ter esse prazer de ter Jesus Cristo dentro delas. Então o que é que acontece? É justamente isso, as pedras que clamam é quando eu me calo, e aí a responsabilidade que eu tenho de anunciar, de propagar a boa nova, eu vejo sendo propagado por outras pessoas. Eu vejo sendo propagado por aqueles que você nem imagina. Eu vejo sendo dito, sendo falado por aqueles que nem fazem parte do nosso gueto evangélico. E isso é uma lição para nós. Isso é uma lição para nós. Nós temos uma tendência muito rápida em julgar, nós somos muito precisos em separar o que é sacro e profano, e esquecemos que Deus está em tudo. Olha que interessante. Deus está em tudo. E o que acontece? Não há essa distinção. Eu não vejo uma distinção entre sacro e profano. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que eu me torno santo, tudo aquilo que está à minha volta se torna santo por minha causa. Não são as coisas que se tornam sagradas para mim, mas eu torno as coisas sagradas. E eu consigo observar Deus em todas as coisas. Ora, Paulo vai falar em outra carta que o homem espiritual julga todas as coisas de forma espiritual e o homem carnal de forma carnal. Ora, o homem espiritual por ninguém ele é julgado, porque ele discerne o que é natural e o que é espiritual. Irmãos, eu posso muito bem pegar uma letra dessa do Black Sabbath e ver a magnitude e ver a presença de Deus sendo manifestada, a pedra clamando dentro dela. Agora, será que eu tenho maturidade suficiente para entender isso? Eu não estou dizendo que a partir de hoje você vai ouvir todas as músicas do Black Sabbath, porque é uma banda cristã. Não. Ora, Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 8, do 1 ao 13, ele vai citar esse tipo de passagem usando a metáfora da comida. Né? Ele vai falar assim, olha, se você você tem um entendimento de que todas as coisas, elas são santificadas por minha causa. Todas as coisas são santificadas por minha causa. E eu, porventura, venho comer uma comida consagrada, para mim não vai fazer efeito nenhum. E ele de consagrado aqui, ele usa a referência de outros deuses, se for consagrado a outros deuses, não vai fazer diferença porque eu tenho um novo conhecimento de Jesus Cristo na minha vida, que as coisas se tornam santas por minha causa. Elas não são santas, se tornam santas por minha causa, porque eu sou santo. E ele vai falar sobre isso, então coma, não tenha peso na consciência. Agora, se você tiver esse peso na consciência, então não coma. E outro detalhe, se para você não faz mal, mas se você fizer isso na frente de um irmão ou de alguém que não tem esse entendimento, deixe de fazer para que ele não peque por conta disso. Então, é uma mistura de, olha, eu tenho a liberdade de fazer tudo e analisar tudo e absorver tudo,
com a plena consciência limpa, mas se eu sei que eu tenho um irmão que não consegue entender esse tipo de pensamento, então eu acabo evitando. Da mesma forma, a questão, se você tem maturidade para ouvir um Black Sabbath e entender aquilo que está sendo escrito e falar, poxa, eu vejo Deus nisso aí. Essa é uma verdade universal que serve para mim e serve para as pessoas. Assim também como eu posso te apresentar outras músicas que vai ser totalmente contra aquilo que ele escreveu. Cabe a nós discernir, como eu disse anteriormente, se serve ou não. Eu não estou obrigando ninguém a ouvir. Eu não tenho problema com isso. Mas o que eu quero trazer nessa meditação e dentro dessa teologando essa nerdice é justamente isso. Olha, são 3 pontos, eu vou colocar 3 pontos aqui principais. Primeiro ponto é: não se cale, proclame essa boa nova, porque assim você consegue identificar as perguntas que são feitas aí fora e trazer uma resposta satisfatória numa perspectiva de Jesus. Jesus não é aquele que vai estrupar a cultura e nem aniquilar quem você é, mas ele vai transformar a mente daquele que ouve, pelo novo entendimento dos princípios e valores estabelecidos. Segundo, não deixe as pedras clamarem. E se elas clamarem, observe, analise e ande junto, dando uma resposta satisfatória, assim como os discípulos começaram a anunciar Jesus e mandaram calar a boca, mas não se cale, diga, porque senão alguém vai dar resposta por você. Em terceiro, tenha maturidade para entender todas essas coisas, em saber que Deus é um Deus na cultura. O homem, ele tem a essência de Deus dentro dele. Se ele está morto no pecado, sim, mas ele já foi um ser espiritual. Só basta ser revivido. E para que o espírito do homem morto se reviva, é necessário que eu fale e traga a palavra de vida. Então, eu vou estar deixando a letra inteira no link, vou estar deixando a entrevista também no link, vou estar deixando os textos que eu citei aqui também no link, e espero que você tenha absorvido. É uma música excelente, com riffs de guitarra fantástico. Dê uma sacada, ouça e veja, analise e tire suas próprias conclusões, tá? Esse é o primeiro de muitos Teologando Nerdices. Espero que você tenha gostado. É coisa rápida. Eu vou estar tentando fazer colocando algumas coisas bem interessantes aí durante o vídeo para você observar. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo Metanoia.